Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje a gente está no projeto A Fachada. A gente vai dar início a fazer o contrapiso de lá de dentro com caída e levar para você o melhor passo a passo, então confira após a vinheta. Você está visitando o canal Cacá Pedreiro, direto de Monte Santo, na Bahia. Veja, aprenda e faça. Se inscreva e compartilhe. Ao top de 3 segundos, você terá o melhor conhecimento na área da construção civil. Cada dia que se passa a gente fica feliz, né? Fazendo um sonho se transformar em realidade, tirar do papel, levar todo esse conhecimento para vocês que é escrito. O contrapeso é esse, a gente vai deixar aí no mesmo nível, só vamos quebrar. O primeiro passo de dar início a fazer o contrapiso é tirar o nível com a mangueira de nível. Esse sim é 100% de garantia do seu nível sair certo. Então eu tirei, só basta você tirar nos 4 cantos. Então eu tirei uma aqui, ó, outra aqui e as outras aqui no canto, ó. Uma aqui nesse canto e uma no outro. Sempre quando você tirar, que você fazer o pontinho aqui, ó, você vem com o nível, já deixa aqui no risco do nível e você já passa aqui o lápis para fazer a marcação, para ficar melhor na hora de você tirar os pontos. Aqui o meu ponto começa daqui, ó. Que esse piso, a caída vai toda para aquele cantinho lá do pé do portão, para quando descer a água ela já descer para a rua lá. Então aqui eu já deixei esse primeiro ponto aqui, eu deixei com 89, certinho aqui, ó, 89. Aqui eu já deixei ele com 89,5, deixei meio centímetro de caída para cá. Ali já no meu terceiro ponto, eu já deixei aqui com 90, então já deixei 1 centímetro de caída para cá. Então lá no meu primeiro ponto tá com 89. Então você pode olhar aqui, ó, se fosse 89, ele ia bater aqui, ó. Então ele ficou um pouco abaixo, dando a coisa da caída para cá. Já nesse canto aqui, eu já deixei 5,5 centímetros. Muitos de vocês no comentário me perguntam, Cacá, qual é o tanto que eu deixo de caída? A caída é 1 centímetro para cada metro. Então eu vou colocar o nível aqui no ponto, ó. Já colocar a trena aqui debaixo, ó, do nivinho. Então aqui se você, aqui ó, já deu 94,5. Então ficou 5,5 centímetros de caída. Se eu fosse colocar, aí muitos de vocês, Cacá, não está errado, com 94,5 não está o nível para cima não. A caída está aqui, eu vou fazer a demonstração para vocês agora, ó. O meu primeiro ponto lá está com 89, então se eu fosse colocar aqui, ó, 89, ele ia bater aqui, ó, certinho. Então, quando o contrapiso ele não tem caída, ele fica tudo na mesma distância. Se for 90, todos eles têm que sair com 90 centímetros. Então, aqui, ó, que era meu nível. Olha o tanto que está de caída, ó. O nível que está aqui, ó, da caída é aqui debaixo da borda do nível. Então, o tanto de caída, 5,5 centímetros. O nível do meu primeiro lá era aqui, ó, 89. Olha o tanto de caída que ficou. Que geralmente eu deixo para cá para quando chover a água já descer aqui no pé do portão e já ir embora. E sempre na hora que você tirar os pontos, colocar a régua para distorcer aqui os pontos. Agora a gente vai esticar a linha para a gente tirar os outros. A gente já preencheu aqui, ó, compactar bem. E a gente jogou entulho. Molhar, compactar bem para o chão ficar firme. A nossa medida aqui da massa são 3 por 1. 3 carrinhos de areia, um saco de cimento de 50 kg e um carrinho da brita 0, que é essa brita aqui fininha. Então um carrinho é suficiente. Aí muitos de vocês falam no comentário, Cacá, não é pouca brita? Não, você vê que a massa, ó, como é que fica, ó.
Uma massa com bastante brita, e se você colocar muita brita vai ficar ruim para você sarrafiar, desempolar. E sempre fazer uma massa farofada, mas não tão seca e nem muito úmida demais. Então você olhar aqui a nossa massa, ó, a massa ideal, a quantidade de água que a gente coloca aqui nessa massa, se a areia tiver seca, a gente coloca 5 baldes desse de pedreiro de 12 litros, a massa fica no ponto exato. Se ela tiver molhada, é de 3 baldes e meio a 4 baldes para chegar a esse ponto aí da massa ficar no ponto certo. Aqui no portão eu coloquei essa tauba e deixei aqui afastado aqui do portão 3,5 cm. Então coloquei esse calço aqui de porcelanato e a tauba, ó. Então ele dá 3,5 cm afastado daqui do trilho do portão. Aqui também eu quero passar uma dica para vocês. Na hora que eu vejo muito, já vi aí em outras obras, a pessoa enche aqui de entulho e coloca pouca massa aqui no pé do beiral do portão, que aqui tem a porta de entrada de 1 metro. O que que acontece? Eu já vi muito revestimento das pessoas, às vezes de ficar passando, acaba quebrando na borda do revestimento. Então o que é que eu faço? Eu deixo ele bem afastado e preencho todo de concreto, ó. Que não acontece isso de futuramente ele quebrar aqui na hora que começar a pisar para entrar dentro da casa, ó. Leva bastante massa, mas pelo menos você está fazendo uma coisa bem feita. Compactar aqui um pouquinho para ficar firme. Aqui, como é um contrapeso com caída, você já tem que trabalhar com as 2 linhas para você distorcer os pontos. E sempre tem uma ajuda de uma pessoa para pegar aqui no meio, para esticar essa linha 100%, para não dar diferença no seu contrapeso. Aqui sempre já fazer os pontos, medindo pelo tamanho da sua régua, tanto esse como esse daqui, ó. A minha régua que eu gosto de usar sempre é uma régua pequena, de 2 metros, porque quando você compra uma régua grande, ela já é mais fácil de penar, vai dar diferença no contrapiso. É por isso que muitos de vocês, às vezes, no comentário ficam: "Cacá, eu tô com poça d'água no meu contrapiso, tá me poçando água." Às vezes, um dos problemas é esse, de não esticar a linha bem esticado, de ter uma régua grande e ela empenar, e aí é um dos problemas que dá esse coisa de ficar poçando água, é um desses detalhes aí. Então tem que prestar bem. Aqui a gente tira as messas como aqui, ó, com a própria massa. A gente coloca aqui. Eu já coloco um pouquinho de água para essa massa já ficar um pouco mais mole, para a gente poder tirar os pontos. Então a gente coloca, ó, um aqui, eu já coloco o outro aqui, eu venho carregar aqui por debaixo da linha, já distorcendo e vejo aqui, ó. Então esse bateu certo, esse aqui tá precisando descer mais um pouquinho, tá precisando descer mais. Eu vou conferir de novo. Então bateu certo. Aqui ele tem que ficar aqui entre uma folha de papel aqui, ó, debaixo da linha, entre o ponto. Você não pode deixar ele nem baixo demais e nem uns 2 centímetros acima aqui do ponto, pra gente compactar aqui, ó, pra você ter um contrapiso firme. Então eu sempre compacto bem. É por isso que eu tenho aí os contrapisos duradouros,
Contrapiso aí de muitos anos, nunca tive problema nenhum com meus contrapisos. Agora a gente vem aqui com a régua. Na hora de sarrafiar também tem que ter o máximo de cuidado na hora de sarrafiar. Que a gente só pegar aqui com a colher. Quanto ao contrapiso, que ele tem a brita, você tem que ter o máximo cuidado, que às vezes essas pedrinhas empata a régua aqui e ela suspende. Então tem que ter o máximo, ó, conferir bem se ela tá a régua certinha. Então ó, tá batendo certo a régua aqui, ó, nas messas. Aqui a mesma coisa, deixa um pouco mais alto pra gente compactar. Aqui eu já tenho um pedaço de régua já no tamanho daqui. Essa parte aqui é a parte que a gente vai fazer o jardim. É a mesma coisa, na hora de sarrafiar, ter o máximo de cuidado para ficar coisado na régua, ver se ela está nas messas certinho, para ela não ficar alta. Como é que eu faço para desempolar? Eu peneiro uma areia com a peneira bem fininha, então eu faço um por um, boto um balde de areia e um balde de cimento, porque sempre quando a gente sarrafia fica esses excessos de buraco, ó. Aí como é que eu faço? Eu venho aqui bem fininho, ó, só passar espalhando com a colher. Os pontos eu sempre deixo para tirar por último, ó. A gente vem com o biquinho da colher, a gente tira, dá uma molhadinha. Espalhar bem, ó, pra cá só fino, só para tapar os excessos. Agora a gente vem só dar uma olhada. Com esse processo aqui, se não quiser colocar o revestimento, nem precisa, porque fica um trabalho bem feito. Não tentar molhar muito, só um pouquinho, para não ficar muito mole.
A desempolhadeira que eu uso é essa daqui de plástico, lisa. O contrapiso, como fica, ainda fica grosso. Fica algum excesso, vem de novo, coloca um pouquinho. A gente terminou já ontem de noite. Eu já fiz aqui as paredinhas do jardim, ficou muito bonito. Ela já até colocou aqui as plantas, mas ainda não plantou, tá no caqueiro, que a gente tem que tirar para a gente colocar o grafiato aqui, pintar. Aqui na cava do portão ficou muito bom. O portão ficou com folga, dá pra gente limpar. A gente já deixou aqui também o conduíte do motor do portão. E o projeto, a fachada, cada dia que se passa, ficando bonito. A gente levando todo esse conhecimento para vocês. Quero aqui primeiramente agradecer meu bom Deus, segundo o meu parceiro Rubinho, por ter me ajudado a gravar esse vídeo para vocês. Fiquem todos com Deus e a gente se encontramos no próximo vídeo, se Deus quiser. Esse vídeo foi patrocinado por Dry Leves, soluções para sua construção seca. Tudo em impermeabilização para sua obra. Este vídeo foi produzido pela produtora de vídeos Cacá Pedreiro.